Boa tarde, Pro. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Lucas. Vocês conseguem me ouvir bem? Vocês conseguem me ver e ouvir bem? Certo. Pronto, então vamos aguardar o professor. Show. Boa tarde, pessoal. Estou aguardando a entrada do professor. Boa tarde, professor. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo e com o senhor? Tudo jóia. Pronto. O Estão senhor me ouvindo consegue... bem? Consigo ouvir sim. O senhor consegue me ouvir? Também, também. Pronto, então vamos começar? Pronto. Você é o Gabriel. Isso. Pronto, é um prazer, Gabriel. Prazer todo nosso. Podemos sim. Então, eu vou começar me apresentando e depois vou apresentar o NAF. Pode ser? Tudo bem. Então, me chamo Gabriel, sou aluno do segundo semestre do curso Ciências Contábeis e também voluntário do NAF Unime Lauro de Freitas. E para quem não conhece, eu vou falar um pouco sobre o que é o NAF. O NAF é o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, um projeto desenvolvido pela Receita Federal em parceria com instituições de ensino superior, cujo objetivo é prestar serviço contábil e fiscal de forma gratuita para pessoas de menor poder aquisitivo. Lembrando que o NAF não substitui um escritório de contabilidade. E o tema da nossa live de hoje é Contabilidade no setor público, desafios e recompensas. E o nosso convidado de hoje é o professor Manuel Roque. Então eu vou estar falando um pouco sobre o currículo do professor Manuel, que é bem extenso. Então, o professor Manuel é mestre em contabilidade pela Universidade Federal da Bahia, com graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Católica de Salvador, especialização em análise econômica financeira,
com estoque na administração pública pela Universidade Unijorge, auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, atualmente ocupa o cargo de diretor da Diretoria da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, contador-geral do Estado da Bahia. Professor, é um prazer tê-lo aqui conosco e ficamos muito felizes em senhor ter aceitado o nosso convite. Bom, é um prazer meu também, né? Eu já passei por essa etapa aí, né, na graduação e sei como é Sim, importante a gente colher informações de quem já passou e quem já está no mercado, né? com Então, certeza. fico muito feliz em poder contribuir e aceitar o convite da minha amiga, a professora Iran, né, que me convidou para participar com vocês aí. Estou aqui à disposição, se vocês quiserem perguntar aí, né? Pode ir. Pronto. Então, vou começar a pergunta. Antes de começar, gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes e também gostaria de lembrar que quem puder estar colaborando com perguntas, nós ficaremos muito gratos. Então, vamos começar com as perguntas, professor? Pois não. Pronto. O que é contabilidade pública e quais são os seus objetivos? Essa é uma pergunta da Nájila. Não, tá bom. Primeiro vamos entender que quando a gente fala contabilidade pública, na verdade é contabilidade, certo? Quando você vai classificar a contabilidade, né, em ramos, né? Então, a contabilidade pública é um dos ramos, é um dos braços da contabilidade geral como um todo. Você tem contabilidade bancária, você tem contabilidade comercial, você tem contabilidade industrial. Então, a contabilidade, e hoje nós estamos chamando, para ficar mais fácil e mais correto, é contabilidade aplicada ao setor público. Então, tira um pouco essa mística de que é uma contabilidade diferente. Não é. Ela é como, por exemplo, a contabilidade bancária não tem suas peculiaridades, né? Não tem seus tratamentos específicos para situações específicas daquela área. Então, Isso. então é contabilidade aplicada às instituições financeiras, né? As instituições financeiras vai ter suas peculiaridades. Então, o setor público também tem algumas peculiaridades. Um exemplo, o orçamento público é muito forte na contabilidade aplicada. Então, a contabilidade aplicada ao setor público, ela vai tender a tratar também esse escopo. Mas não vai ser nada diferente, a gente vai conversar aqui, vocês vão perceber que não é nada diferente da contabilidade, sim, de você debitar e creditar, de você gerar os relatórios periódicos. Existem relatórios que são específicos da área pública? Sim, existem. Assim como também existem relatórios que podem ser específicos da área comercial, da área bancária, da área de serviços, etc., do terceiro setor. Mas bote na cabeça de vocês, é contabilidade, é ciência contábil. A contabilidade aplicada ao setor público, ela tem que se basear naquilo que vocês estão aí agora, na graduação, aprendendo os princípios básicos da ciência. É a mesma coisa, não muda Sim. nada. Sim. Certo, certo. Então, vamos à próxima pergunta. Como ingressar na contabilidade pública? Essa é uma pergunta do Lucas. Lucas, né? Bom, tem várias formas de ingressar. Primeiro, a primeira coisa é o que vocês estão fazendo, né? Graduar, né, para que vocês sejam bacharéis em ciências contábeis e quando for para o mercado de trabalho fazer o exame de suficiência, conseguir, né, com fé em Deus, o registro contábil lá no CRC e depois você poder atuar diretamente como contador, né? Então, como é que a gente acessa a esse setor tão promissor, assim, é tão carente também de profissionais, sabia? Então, é um campo de atuação muito importante para vocês. Existem várias formas. A primeira delas, até a mais comum, é através do concurso público. Existem vários órgãos e entidades das três esferas de governo, União, Estados, né, Distrito Federal e municípios, que realizam concursos públicos específicos para contadores. Ou então, no meu caso, por exemplo, eu fiz um concurso que não era um concurso específico para contador, o auditor fiscal do Estado. Ele é um concurso amplo, pode participar administrador, engenheiro, economista, processamento de dados, da área de processamento de dados, né, de sistema de informações. Mas, internamente, existem direcionamentos. E um desses direcionamentos é o auditor fiscal trabalhar na área financeira do Estado. E dentro da área financeira do Estado, existe um setor, uma área específica, que a gente chama de diretoria da contabilidade aplicada ao setor público.
Então, essa diretoria da contabilidade aplicada ao setor público, ela é responsável por toda a contabilidade do Estado. Ela mantém, né, e gerencia o sistema que a gente utiliza para a execução orçamentária e financeira, para realizar a contabilização das receitas, os pagamentos das despesas do Estado, e esse sistema gera internamente todo o arcabouço contábil para gerar os relatórios e gerar a prestação de contas do governador. Então, é um caminho, o concurso público. Né? O outro caminho é você, através de uma consultoria, geralmente municípios menores, ele não tem uma estrutura contábil montada dentro do município. Ela contrata, isso é possível, legalmente possível, contrata consultores, empresas de contabilidade especializadas nessa área. Eu tenho vários amigos assim que são pessoas muito voltadas, muito sérias, para que trabalham em empresas sérias, né, que prestam serviço para municípios. E aí você vai ser um contador ligado a essa empresa de consultoria, empresa de prestação de serviço, e essa empresa vai prestar serviço às prefeituras. Normalmente isso acontece em prefeituras menores. Prefeitura de grande porte, como a capital, prefeitura com muitos habitantes, geralmente, além de poder contratar a consultoria, ela também tem um núcleo específico de contabilidade dentro do seu organograma, certo? E uma outra forma, para fechar, é você ser, por exemplo, a gente sabe que no setor público existem cargos que são preenchidos através de concurso público, e legalmente também existem alguns cargos que são preenchidos por cargos chamados cargos em comissão. São aqueles cargos que são preenchidos por indicação mesmo. Você vai lá, é indicado por alguém e você é contratado. E pode ser também que o contador ou alguém que é formado em contabilidade seja contratado para trabalhar no setor financeiro de algum órgão ou entidade por indicação. Estamos chamando a atenção que essa ligação ela é mais frágil do ponto de vista, porque como é um cargo de livre nomeação e exoneração, e é previsto em lei, não é nada errado, não. Certo? Se muda o governo, muda a prefeitura, pode correr o risco de, eu entrei agora, eu sou o secretário novo, eu quero colocar pessoas, chama cargo de confiança. Eu quero colocar pessoas da minha confiança, pessoas que eu já trabalho há muito tempo, e aí vai exonerar aquela pessoa que está lá, exonerar o demitir, né? Na linguagem mais pública, da área pública, e vai contratar essa pessoa. Tudo dentro dos preceitos legais, sem nenhum problema, ok? Então, por isso que eu digo, o concurso público é aquele que dá mais garantias, né, de segurança para o contador trabalhar melhor. Certo, ótima resposta, professor. Qual o perfil do estudante de contabilidade deve ter para seguir o setor público? Essa é uma pergunta da Cecília. Bom, Cecília, perfil para qualquer contador hoje, e sempre foi assim, é a capacitação. Você não vai, porque, observe, se você vai no médico, eu vou me consultar com um oftalmologista, com um otorrinolaringologista, com um médico especialista em qualquer área, né? Se aquele médico não é um médico capacitado, aí o médico, vamos supor que ele vai fazer algum procedimento nos seus olhos, e ele não é um médico que teve a capacitação para aquilo, o que é que pode acontecer com você? Ficar cego? É verdade. Eu tenho algum problema de saúde. Então, se eu tenho uma empresa, e uma empresa no sentido amplo aqui, né, de azienda, o Estado em si, se eu entrego para uma pessoa não capacitada as contas na contabilidade de um ente público, de uma prefeitura, de um Estado, da própria União, eu posso correr o risco de aquela pessoa trabalhar e não conseguir dar conta do recado. Então, o primeiro passo é qual é o perfil, eu me capacitar para aquilo, estudar bastante, entender. E aí eu sempre digo para vocês assim, siga sempre os conceitos. Os conceitos de contabilidade, eles são milenares. O arcabouço contábil elaborado há muito tempo, ele está aí, né? O princípio das partidas dobradas, o regime de princípio da competência, entre outros, eles estão aí há muito tempo. Então, toma como base a ciência contábil, porque na hora que você for tomar a decisão, você não vai seguir esse ou aquela indicação de palpites.
Não, eu estou tomando a minha decisão. Eu tenho um professor, que foi meu professor e o meu amigo hoje, o professor Washington Pentin. Não sei se vocês ouviram falar, mas o professor Não. Airan com certeza conhece. Eu vi que o professor Jorge Carvalho entrou ali agora, aqui é meu amigo também. O professor Washington Pentin, ele sempre falava assim para mim, quando a gente chegava com alguma dúvida lá, oh, como é que contabiliza isso? Ele falava assim, Manuel, vamos para o conceito. Vamos para o conceito dentro da ciência contábil. E aí a gente saía assim, com a segurança de tomar uma decisão muito forte. Então é isso. Se capacitem, busquem, busque a área pública, quer buscar a área pública, busque interagir com pessoas que estão atuando na área pública, busque o material de qualidade que são publicados na área pública, vários professores renomados, e também o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, que é publicado pela STN, que tem praticamente tudo o que a contabilidade pública hoje precisa. Então, é um caminho, é a capacitação, é você se preparar para aquilo, porque é uma responsabilidade. Observe que você está, o contador público ele vai ser responsável pelos recursos que são aportados por quem? Pelo cidadão. Então, eu Sim. mesmo, eu como contador público, eu também pago meu tributo. Então, eu estou aportando recurso ali e eu, com certeza, quero que o meu recurso seja bem aplicado. Então, se eu estou fazendo isso, se eu estou fazendo a contabilidade, eu quero fazer da melhor forma possível para que o gestor que vai gerir aquele recurso tenha informações, porque a contabilidade é uma ciência que gera informações. Então, se eu gero informações distorcidas, o gestor vai tomar decisões em cima de informações que não são reais. Então, ele pode tomar uma decisão equivocada. Então, eu tenho que me preparar para gerar a informação da melhor forma possível. Não só para o gestor público, também para a sociedade. E quem é que fiscaliza, em nome da sociedade? Os órgãos de controle, o Tribunal de Contas, né? A Assembleia Legislativa. Esses órgãos de controle eles estão o tempo todo interagindo uma premissa constitucional mesmo, não é? Assim, às vezes a gente não gosta de ser auditado, não gosta de ser auditado. Não, mas está lá na Constituição e eu, como cidadão que elegia aquele constituinte, eu dei o meu aval para que ele colocasse na Constituição que alguém iria fiscalizar o papel do Estado, do contador, inclusive. Então, eu, como contador, hoje não posso reclamar de estar sendo auditado, porque eu mesmo que pedi para Sim. ser auditado, entendeu? Então é isso. A capacitação, a preparação é fundamental nesse processo. Certinho. Então vamos para a próxima pergunta. Qual a dica o senhor tem para quem quer prestar concurso público para a área de contabilidade pública? É o que eu falei. Dica, eu antes de ingressar, falar um pouquinho da minha trajetória aqui, né? Antes de ingressar nessa vertente contábil, eu trabalhei no setor privado, mas eu fiz escola técnica, hoje é IFBA, né? Chama-se IFBA. Mas era Escola Técnica Federal da Bahia, que para mim foi um divisor de águas. Eu sempre vim de escola pública, né? De uma família, não digo pobre, assim, que eu passei fome, eu estaria mentindo. Mas não tinha recursos para botar os filhos, eram 5 filhos na escola privada, então todo mundo teve que ir para a escola pública mesmo. E na época, graças a Deus, a escola pública ainda era melhor um pouco, né? Não estava tão ruim. Mas eu consegui prestar um concurso que tinha um vestibular para a escola técnica, que a gente chamava. Fiz um pré-técnico, fui para um pré-vestibular para fazer essa prova, entrei na escola técnica, ali foi o divisor de águas na minha vida, porque era um nível de ensino bastante elevado, que equiparava as melhores escolas públicas, privadas do mercado. Então, me formando em instrumentação industrial, nada a ver com contabilidade, fui trabalhar no Polo Petroquímico de Camaçari, trabalhei 12 anos e meio como operador de processo, e nesse período, eu trabalhando de turno, né, revezamento, regime de revezamento, eu comecei a estudar para fazer pré-vestibular, fazer vestibular, passei para Ciências Contábeis na Católica, terminei meu curso de graduação, e aí eu tomei uma decisão, o que é que eu quero da minha vida? Essa é uma decisão, talvez, a mais importante. Eu quero Sim. ficar ali, eu quero ficar ali naquele cargo, naquele emprego, que eu poderia ficar lá até hoje, até me aposentando já, porque lá o período de aposentadoria é mais curto, por causa da periculosidade, salubridade, etc. Eu poderia estar até aposentado, como tem alguns colegas meus da época, mas eu tomei uma decisão, eu não quero, eu quero ir para uma área
que eu gosto, que é a contabilidade. Eu me apaixonei mesmo quando fiz a contabilidade. E aí eu comecei a me preparar. Como é que eu faço para ir para a contabilidade e conseguir ter sucesso, né? Financeiro também, porque a gente pensa, né? Claro. Então, eu comecei a estudar para concurso. Estudar para concurso, mas não pode ser uma coisa assim, eu vou estudar para concurso, eu vou pegar um livro aqui hoje, amanhã eu pego outro. Certo? Não existe isso. Quando você vai estudar para concurso, é uma decisão de vida. Então, pode ser que você não consiga, mas você tem que ter certeza de que você fez o máximo. Então, você tem que Fica fazer claro. horário de estudo mesmo. Passar em concurso, e para qualquer concurso, não é só para contábil, não. É horário de estudo. Qual é? Pegar provas de concursos anteriores. Eu quero fazer o concurso para o auditor fiscal do Estado, para o auditor fiscal da Receita Federal, ou não, para a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, não sei. Qualquer concurso, você que pega, o que é que tem caído nas provas desse concurso? Vai lá e começa a estudar, começa a tentar fazer a prova. Claro, nem sempre a gente consegue estudar sozinho. A maioria das pessoas não tem essa habilidade de estudar sozinho. Vai lá e faz um curso específico também. É tudo um caminho. Eu, antes de passar no primeiro concurso, que foi da Receita Federal, depois do polo eu saí para técnico da Receita Federal. Eu perdi vários concursos. Fazia os primeiros, saía bastante, ficava classificado bem distante. E à medida que eu não perdi o foco, que eu comecei a estudar, eu estudava mais, e fui me aproximando, a chegar a bater na trave. Fiquei fora por causa de 2 pontinhos, por causa de 1 pontinho em tal disciplina, etc. Vai batendo na trave. Uma hora eu passei nesse da Receita Federal, trabalhei, continuei estudando, porque não era ainda a minha meta. Minha meta, inclusive, não era nem auditor fiscal do Estado, era auditor fiscal da Receita Federal. E no meio do caminho, acho que aí agora tem o poder do universo, né, de Deus, aí quem tem suas crenças, né, cada um vai ter sua crença, vai chamar do que queira. Mas assim, Deus vai dizer assim, ó, coloca aqui agora o concurso que vai ser o divisor de águas também na vida dele. Porque se eu queria muito trabalhar em contabilidade, quando eu fiz o concurso para o auditor fiscal do Estado, consegui passar e fui trabalhar exatamente na diretoria de contabilidade aplicada ao setor público. Aí foi assim um prêmio para mim, porque eu queria trabalhar com contabilidade. E assim, a gente não pode negar que um concurso público de auditor fiscal dos tribunais de contas, são concursos diferenciados de forma de salário, inclusive, você é bem remunerado, a gente não pode reclamar. E é muito difícil hoje você trabalhar naquilo que você gosta e ser bem remunerado por isso. Então, para mim, é uma felicidade completa. Aí eu acho que também a mãozinha ali de Deus, né? Assim, você vai Sim. ganhar isso. Entendeu? Então é isso. Entendi, sim. Estude. Não pode fingir que está estudando, porque não passa. Perfeito. Próxima pergunta. Quais os desafios que um contador que atua na área privada pode enfrentar ao migrar para a área pública? Pergunta do Lucas. Se você, Lucas, tivesse me perguntado isso há uns 7, 8 anos atrás, eu ia falar para você que eram enormes. Muitas vezes complexos demais. Hoje, não sei se vocês acompanharam. Vocês acompanharam o processo de convergência das normas brasileiras? Você deve já ter ouvido falar nisso. A convergência das normas brasileiras do setor privado às normas internacionais, que geram o quê? As IFRS, que são os padrões de relatórios financeiros para o setor privado. Isso foi uma revolução na época, porque a Lei 6.404 ela foi reformulada a partir das suas atualizações para abraçar essas novas normas. As normas foram criadas, né, para atender justamente os anseios dos organismos internacionais, e aí aconteceu essa revolução no setor privado. No setor público, está acontecendo nesse momento a mesma coisa. As normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público está num processo de convergência às normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público, que a gente chama de IPSAS, certo? Existem organismos internacionais ligados aos contadores que editam essas normas internacionais e nós, através do Conselho Federal de Contabilidade, através da Secretaria do Tesouro Nacional,
está trabalhando na convergência das nossas normas, as normas internacionais. E nesse processo de convergência, o que é que está acontecendo? A contabilidade aplicada ao setor público, ela está sendo resgatada na sua origem, assim, a questão de ter o patrimônio como seu principal foco. E isso está fazendo com que ela se aproxime muito do setor privado. Então, para vocês terem uma ideia, o nosso plano de contas do setor público era totalmente diferente. Eu não tinha lá ativo circulante, você já estudou, né? Ativo Sim, circulante, sim. ativo não circulante, passivo circulante, não circulante, patrimônio líquido, normal, é o que você conhece, é o que a contabilidade estabelece. Não, o nosso, antigamente, era ativo financeiro, ativo permanente, passivo financeiro, passivo permanente. Aí, então, quando você migrava para a área, você tinha um esforço muito grande para entender. Porque hoje, quando você fala em ativo circulante, não circulante, você vai dizer assim, ó, o prazo de realização daquele ativo, no caso do passivo, o prazo de exigibilidade vai configurar a classificação. E quando você vai para o ativo financeiro, passivo financeiro, etc., você muda totalmente a forma de classificação. Então, já tinha esse primeiro baque. Você tinha um orçamento que era muito forte, assim, não, eu trabalhava basicamente para contabilizar o orçamento e isso fazia com que houvesse um disparate muito grande entre o fato real, fato contábil, fato patrimonial, o momento do seu acontecimento e o momento em que eu efetivamente ia contabilizá-lo. Então, o contador que vinha da área privada sofria muito com esse aspecto. Hoje não, hoje a gente está bem avançado nesse processo, a gente já está, claro, com as necessidades ainda de evoluir em vários aspectos, não se muda uma situação de anos de, não digo erro, mas de direcionamento diferente de uma hora para outra, né? Tem que mudar a cultura do gestor, a cultura de quem está ali trabalhando, então não vai ser de uma hora para outra, mas que já está bem diferente, está bem mais tranquilo, né? Do ponto de vista de normas, do ponto de vista de conceitos. Do ponto de vista de estruturar, assim, muitos contadores, ele não tem o apoio da gestão. Né? A contabilidade só é chamada, eu não digo no estado, assim, em grande porte, nem município de grande porte, é porque realmente a coisa é organizada e é institucionalizada. Mas você vai para municípios aí muito pobres, muito pequenos, que o prefeito lá ele só vai chamar o contador na hora que der algum problema do ponto de vista de Tribunal de Contas, certo? E aí ele se preocupa, existe um contador ali que precisa fazer. Não, na hora que o contador pede um suporte, olha, eu preciso fazer isso da forma correta, vai precisar de X, tanto de pessoa, que nada, você acha que eu vou perder tempo e dinheiro com um contador, se eu posso contratar ali. Eu estou logo cobrando assim, claro que tem pessoas sérias nessa área também, mas acontece muito isso. A falta, eu digo isso que os amigos contadores reclamam muito disso. Ele não tem o suporte institucional para exercer seu trabalho. Então, é uma dificuldade também. Certo. Então vamos para a próxima pergunta. O que levou o senhor a escolher a área pública? Bom, vamos lá. Primeiro, o que me levou, que me levou a escolher contabilidade? Foi um pouco por acaso, observe. Eu, quando adolescente ainda, meu irmão mais velho fazia curso técnico de contabilidade numa escola que é chamada Teixeira de Freitas. Ficava aqui na Moraria, ali perto ali do centro da cidade. Então, ele fazia técnico de contabilidade e estava sempre fazendo atividade lá. Então, uma vez ele estava trabalhando com equipe, fazendo um trabalho de equipe, né? Ele, meu irmão mais velho, e eu era muito curioso, ficava muito ali bisbilhotando, né? Olhando, eles trabalhando assim. E aí, quando terminou todo o trabalho, ele esqueceu em cima da mesa um livro. E aí, se o professor Jorge de Carvalho tá aí, ele vai lembrar, o professor Airan também vai lembrar. É um livro do professor Osni Moura Ribeiro. Osni Moura Ribeiro, ele tinha um livro, assim, ó, A Contabilidade é Fácil. A contabilidade de custo é fácil, certo? Então, eu peguei esse livro. Aí, se você pega um livro não técnico, é isso? Pega um livro não técnico, um romance, um livro histórico, qualquer livro. Você pega e vai ler, né? Você vai ler aquele livro, você se empolga. Mas eu simplesmente peguei o livro de contabilidade do professor Vini Moura Ribeiro e li como se estivesse lendo um livro. Não sabia nem o que era contabilidade, mas eu li aquele livro porque realmente a linguagem que o professor usava era muito palatável mesmo. E eu comecei a entender aqui, comecei a gostar daquilo. Para você ter ideia, no livro de custo dele, ele
Não estou aqui fazendo propaganda comercial, estou apenas relatando o que a experiência minha. A contabilidade de custo dele, ele trata da contabilidade de custo como você vai fazer um bolo. Quando você está fazendo um bolo, e ele vai começando a dar explicações sobre cada item agregado àquele bolo para falar sobre custo, assim, nesse nível. Então, eu peguei esse livro e comecei a ler como se fosse um livro. Aí eu fui me interessando e pronto. E quando eu cheguei no final do processo, que eu tinha que escolher o que é que eu ia fazer, né, eu não tive nem, para você ter ideia, eu não coloquei nem a segunda opção. Não queria colocar a segunda opção para não correr o risco de não fazer contabilidade. É sempre a primeira opção era a contabilidade. Aí foi o passo, né? E aí, quando eu comecei a fazer contabilidade, eu me deparei com uma situação que eu não sei como é que estão vocês hoje, assim, na grade curricular, né, do curso de Ciências Contábeis. Eu me deparei com a situação que a gente via e viu muito área privada, contabilidade ligada ao setor privado, e a contabilidade pública era lá no finalzinho do curso, um semestre, 2 semestres no máximo. Então, quando eu comecei quando eu me deparei com contabilidade pública, todo mundo reclamando porque não entendia nada. E naquela época era realmente muito diferente, então praticamente você dava puxava o freio de mão e rodava, chama de cavalo de pau, né? Vem estudando contabilidade de uma forma e depois tem que fazer de outra. Então aquilo para mim foi um desafio. E eu joguei, me desafiei mesmo em aprender. E aprendi e era um dos melhores alunos em contabilidade pública. Tanto é que os colegas iam tirar dúvida comigo. Eu passei direto na disciplina, voltei mesmo de férias para dar praticamente aula. Aí já foi a vertente de professor, que eu nem sabia que ia ser professor, mas voltava para dar aula para meus colegas lá sobre contabilidade pública. E aquilo foi fazendo eu me interessar. E quando eu entrei no Estado, na Receita Federal primeiro, eu fui trabalhar num setor, era um setor administrativo da Delegacia da Receita Federal de Camaçari. E eu via muito a parte de contabilidade pública, não a contabilidade em si, mas da execução orçamentária. E aí isso aquilo ia me interessando, foi me interessando. E aí o divisor de água foi quando eu vim para o Estado, né, trabalhar na diretoria de contabilidade, foi que realmente eu vi os desafios que tinha. Eu fui acompanhando, aí tive a sorte de trabalhar com pessoas fantásticas, assim, conhecedores da contabilidade aplicada ao setor público, que ainda era chamado de contabilidade pública na época, e isso fez com que, como aquelas pessoas eram tão entusiasmadas, eu fui me entusiasmando e fui fazer a pós-graduação na área. Gostei, a minha pós-graduação foi com enfoque na administração pública, então foi voltada para os princípios de contabilidade. Meu trabalho de TCC foi como eu aplicar os princípios fundamentais, né, chamado assim, de contabilidade no setor público. Depois de muito tempo, a STN saiu, o CFC saiu com um apêndice aos princípios para se utilizar no setor público. E depois eu fiz o mestrado na UFBA, também utilizando o arcabouço contábil na minha base de pesquisa. Então, foi isso que me fez, né? E aí eu fui dentro do Estado galgando cargos lá e fui convidado pelo secretário da época, em 2013, a gente implantando o sistema novo de contabilidade, eu fui convidado para ser o contador-geral do Estado e aceitei de muito bom grado. Assim, eu me senti desafiado também e eu senti que eu tinha capacidade de dar um pouco, né, de mim para a contabilidade do Estado e quero deixar um legado aí, nada de só uma coisa mais organizada para quem vier na frente. Certo. Que incrível que o senhor encontrou esse livro, né, professor? Oi? Que bom que o senhor encontrou esse livro, né? Esse livro para mim foi fantástico. E até hoje, inspirador demais. Perfeito. Então vamos para a próxima pergunta. Qual o maior desafio que o senhor enfrentou atuando como contador no setor público? Bom, para mim, por uma situação muito específica, para vocês terem uma ideia, eu entrei no Estado, né, na diretoria de contabilidade pública, entrei e nós estávamos num processo de escolha de mudança de sistema. Então, mudança de sistema de contabilidade, que não é só sistema de contabilidade. É porque, às vezes, quando a contabilidade aplicada ao setor público, aí a pessoa se liga logo a empenho, liquidação, pagamento, isso é execução orçamentária.
Execução orçamentária era o sistema de execução orçamentária e de contabilidade e finanças, certo? Então, o desafio maior foi, eu estava entrando e a Cefaz se preparando para mudar esse sistema. Então, nós entramos num processo de a gente construir um sistema do zero, certo? E eu ali talvez foi um desafio, mas na verdade, para mim, foi uma benção, né, de eu ter participado, entrado em um momento de mudança de sistema. Por que eu digo isso? Isso é em qualquer área, setor público, setor privado. Quando você compra um sistema de contabilidade, você diz assim, pô, que bacana, eu vou contabilizar a aquisição de um móvel, de um bem, né? Ou de um imóvel, de um bem móvel, ou contabilizar a despesa de pessoal. Ah, que legal, eu coloco as informações aqui, ó, dou um enter, olha como sai aqui o mapa contábil aqui, ó, tudo contabilizado, bonitinho, debitou e creditou na conta certa. Aí você pensa assim, tem um japonesinho ali dentro, né? A gente fala japonesinho porque a tecnologia, né, a gente associa logo ao Japão, né? É Mas verdade. tem alguém ali dentro que, quando eu digo enter, ele pega um papel ali, vai para a mesa, debita essa conta, acredita essa, não debita, né? Por quê? Claro, a gente sabe que não é assim. O sistema ele foi preparado para fazer a contabilidade. Então, quem foi que preparou o sistema? As pessoas. Então, eu estava, no momento, trabalhando com as pessoas que estavam definindo com cada fato, né, cada ato administrativo, cada fato contábil, iria repercutir na contabilidade. Então, nós é que definimos. Ó, quando o cidadão, lá em Feira de Santana, lá em Barreira, entrar no sistema e dizer, executar aqui a aquisição de um bem, o que é que o sistema vai fazer? Olha, sistema, você vai entrar aqui, chamar no plano de contas essa conta, debita ela, acredita essa, debita essa, acredita essa. Então, a gente estava definindo isso. Claro, para você definir, você tem que saber. Então, eu tive que mergulhar no estudo da contabilidade pública. Peguei alguns livros muito bons mesmo, assim, de contabilidade pública para aprender, né? E fui trabalhando. Então, nesse trabalho com essas pessoas, tirando dúvida aqui, tirando dúvida, quebrando a cabeça, fazendo errado. Isso, contabilizou errado aqui, vamos corrigir. Nesse processo de correção, a gente está aprendendo também, né, que ninguém é infalível. E aí, eu me lembro muito bem que quando a gente lançando o FIPLAN, a gente entrou com o FIPLAN, que é o sistema que eu estou falando aqui de contabilidade, entrou com ele em janeiro de 2013, certo? Começou o estado todo a executar através do FIPLAN. Contabilidade, planejamento, que é o sistema, já era um sistema integrado de planejamento, contabilidade e finanças. Para vocês terem uma ideia, as rotinas de encerramento do exercício ainda não estavam prontas. Imagina, se a gente não conseguisse, né, a gente estava trabalhando sábado, domingo, feriado, dia santo, como o pessoal fala, se a gente não conseguisse concluir o trabalho, a gente não ia conseguir encerrar o exercício e fechar e levantar os balanços para a publicação, que é uma obrigação legal da gente, do governador, mandar a prestação de contas lá para a Assembleia Legislativa, para os Tribunal de Contas, dar o seu parecer. Então, a gente não ia conseguir fazer isso. Então, assim, era um desafio, né, absurdo, que a gente não Imenso. imaginava. Mas todo desafio tem o lado bom, né? O lado bom fez com que eu aprendesse muito a contabilidade a ponto de começar a dar aula. Né? Observe, eu estava aprendendo, falei que eu tinha uma facilidade didática, assim, né, e gostava, e gosto muito de dar aula, e um professor me chamou, um professor Washington me chamou, ó, vem dar aula. Me levou para dar aula e hoje eu sou professor aí em várias faculdades, assim, não de graduação mais, mas faço muito pós-graduação e treinamentos, certo? Mas o desafio é realmente você se dedicar e aprender uma coisa que muitas vezes não está no livro, fatos que acontecem que não está lá escrito o beabá, como é que... Se você acontecer isso, faça isso. Você tem que decidir. E na decisão você pode errar. E aí você tem que estar ciente de que eu não sou infalível. Eu posso errar. E se eu errar, eu tenho que reconhecer o erro. Aconteceu várias vezes. Olha, eu defini errado a rotina. Vamos aqui corrigir e pegar o legado que a gente chama e fazer toda a reestruturação para corrigir aquele erro. E tocar, né? Porque a vida é isso. Com certeza. Quais as principais áreas de atuação para o contador do setor público? Uma pergunta do Rony.
Bom, quais as principais áreas de atuação? Eu já falei uma, né, que é a contabilidade mesmo, né, mão na massa lá. O contador pode ser um auditor no setor público, né, ou seja, pode trabalhar dentro do próprio órgão, dentro da própria entidade, ter uma auditoria interna, e aí ele trabalhar nessa auditoria. O que é que ela vai fazer? Verificar nos órgãos, nas entidades, se tudo que está sendo executado, tudo que está sendo feito está de acordo com as normas. Condição e critério. A auditoria se resume a isso, condição e critério. Não é isso? O critério estabelecido é a norma tal, a lei tal, o dispositivo tal. O critério é esse. Eu vou analisar a condição. A condição que eu encontrei naquele fato específico, naquela situação, está de acordo com o critério estabelecido? Sim. Ok. Se não tiver, aí eu vou pontuar isso como uma divergência, como ponto de auditoria. Então, trabalhar na auditoria contábil, trabalhar na área de planejamento, né, porque você, como eu falei, o Estado é um pouco diferente, porque o orçamento é uma situação obrigatória. Eu posso ter uma empresa dizendo, não quero fazer orçamento não, eu vou trabalhar da minha cabeça aqui, com os valores que eu imaginar, e não vou botar nada no papel, não vou aprovar nada. Posso eu tiver uma empresa minha, posso ser louco, né? Que eu não faço um negócio desse. Mas pode. Mas no setor público, não. Desde a Constituição, né, já está dizendo que é obrigatório que faça o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Até um certo tempo a gente não contabilizava, não era obrigado a gente contabilizar isso de forma de partidas dobradas. Mas hoje, com as novas normas de contabilidade, né, o novo plano de contas, você tem que obrigatoriamente contabilizar o orçamento. Então, você sendo um contador e vai para uma área de planejamento, fica mais fácil você trabalhar e compreender a área quando você vai trabalhar com esses instrumentos que chamam de instrumentos de planejamento, certo? Controle interno é também, né, uma vertente aí muito próximo da auditoria, mas é mais diferente, porque eu aqui querendo que a coisa funcione, estabelecendo diretrizes para que os atores do processo trabalhem de acordo com o que está estabelecido. Então, eu vou trabalhar fiscalizando e sugerindo e atuando para que as coisas aconteçam de forma correta, certo? E o que a gente usa pouco ainda, né, a questão da análise de balanço. Análise para gerar informações para tomada de decisão. Eu acho que a gente no Estado hoje estamos avançando, começando agora a avançar nesse sentido, porque gerando relatórios de BI mesmo, né, sistemas de Business Intelligence, para daí aquele relatório para que o gestor, quando chegue no trabalho, precisa tomar uma decisão de onde alocar o recurso. A informação vem da contabilidade, gera um painel mais agradável para ele, né, mais palatável, e ele vai olhar ali seus valores em caixa, valores patrimoniais, etc., para tomar suas decisões. Então, assim, é uma vertente muito grande. Né? A auditoria, você fazer um concurso para os órgãos de controle, é uma função muito relevante para a sociedade, porque é através dos órgãos de controle, a gente reclama tanto de desvio de recursos, né, de corrupção, etc., tendo um arcabouço montado para que haja controle, né, que haja a fiscalização. Imagine se nós não tivéssemos, não é isso? Imagine se nós não tivéssemos órgão de controle aí em cima, e assim, a gente respeita muito o auditor do Tribunal de Contas quando eles fazem uma notificação, uma solicitação, e a gente responde, busca, reconhecemos muitas vezes, às vezes aconteceu várias vezes de o Tribunal de Contas questionar uma situação e eu analisar, realmente, tem razão, aqui está errado, a gente responder, corrigir, mostrar a correção. Muitas vezes, assim, não é porque é Tribunal de Contas que também ele tem que compreender que eles podem estar equivocados em algum sentido, e muitas vezes a rebatir realmente, assim, olha, eu como contador, a norma diz isso, é dessa forma, a gente está fazendo correto. E os técnicos lá do Tribunal de Contas acataram, não, realmente, tem razão. Então, assim, são várias vertentes mesmo, assim, talvez eu tenha esquecido alguma, mas tem um espaço muito amplo. E principalmente para apoiar os municípios de menor porte, que tem muita carência mesmo de pessoal qualificado. Perfeito. Professor, faltam poucos minutos para finalizar nossa live. E antes de finalizar, Já? eu vou estar fazendo. Já.
E eu vou estar fazendo a última pergunta. Tá bom. O que é lei de responsabilidade fiscal? O que é a lei de responsabilidade fiscal? Deixa eu tentar fazer um comparativo aqui. Né? Vamos supor o seguinte: você é casado? Não, não. Ainda não, né? Pronto. Você Ainda mora com seus não. pais? Isso. Você mora com seus pais, né? Aí vamos supor que daqui a um tempo você se apaixonou por uma gatinha lá, ou independente de qualquer coisa, vai lá e agora, ou então um gatinho, né? A gente, a gente tem que estar aberto às Com novas vertentes certeza. sem nenhum tipo de preconceito. Você apaixonou por alguém, um companheiro, uma companheira, e vai casar. Meu pai, minha mãe, eu vou casar. Agora sim, sou o cara, vou casar. Aí pronto, vai casar. Aí você diz assim, ah, meu pai, meu salário é esse aqui. Aí seu pai é preocupado, e você tem condições de manter? Tenho sim, meu salário aqui é esse aqui, vai ter eu e ela, só ela também, ou ele. Tem o salário dela, isso aqui, para nós vamos montar nossa casinha ali, viver tranquilo, pá, beleza, pronto. Aí casou. E aí, em determinado momento, você começou o mês, se empolgou um pouco, deu uma festa, né? Se empolgou e ficou descapitalizado. Aí você chegou nesse primeiro mês, você foi lá na porta do seu pai e disse, meu pai, me arranja o dinheiro aí, porque não estou conseguindo fechar as contas lá, certo? Mas meu filho, claro, primeiro, aí vai lá e aporta o dinheiro. Toma aqui, empresta, então me preste, ou dá, ou doa, certo? Aí o segundo mês vai lá, você vai tentar fechar a conta lá com companheiro, companheira, pronto. Também não fechou, vai lá de novo, bate. Aí terceiro mês, quarto mês, quinto mês, um ano, 2 anos, e você lá pega dinheiro emprestado ou dado e não consegue administrar corretamente, certo? Aí pense, aí quem está do outro lado, assim, seu pai vai chegar uma hora, peraí, pô, você é um marmanjo já aí, você é uma marmanja, né? E vai ficar nessa? Aí vai dizer, não, agora eu vou continuar lhe emprestando dinheiro, viu? Agora vai ter sobre minhas regras. Eu vou lhe emprestar esse dinheiro, mas você só pode gastar tanto nisso, você só pode gastar. Não sei se eu estou conseguindo me fazer compreender, né? Pode gastar tanto nisso, seu limite para gastar com isso é isso, você não pode gastar esse tipo de dinheiro que eu vou lhe dar para aquilo, etc, etc. É mais ou menos dessa forma. O Brasil vinha numa situação, claro que eu vou falar sobre isso aqui, seria dar mais umas 2 horas ou mais. O Brasil vinha numa situação disso, de que tomava dinheiro dos recursos dos organismos internacionais, dos bancos, etc., do próprio governo federal, dos entes subnacionais, e não tinha nenhum tipo de controle, os controles eram muito fracos. Em determinado momento, se viu a necessidade, aí muito ligado a essas questões dos organismos internacionais, que estavam ali aportando recursos e estava vendo o dinheiro ir para o brejo realmente. Aí uma pressão muito forte, a legislação brasileira foi modificada criando essa lei complementar 101 de 2000, a lei complementar que a gente chama, ela apelidou, né, de lei de responsabilidade fiscal. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela tem diversos dispositivos que vai estabelecer como o gestor público, de qualquer esfera, tanto da União, como dos estados e Distrito Federal, como dos municípios, vai tratar os recursos públicos. Quer seja recursos arrecadados por ele próprio, quer seja recursos transferidos. Se, por exemplo, eu alieno, né? Se o Estado aliena um bem, um imóvel que ele tem, então a lei vai dizer, olha, você só vai poder gastar esse recurso adquirindo outro bem de capital, ou seja, outro imóvel. Por quê? Para não começar a gastar, vender os bens do Estado e o Estado ficar sem bem de capital nenhum, né? Para poder apagar incêndios temporários. Então é isso. A lei de responsabilidade fiscal veio para justamente dar uma diretriz de onde o gestor público e como o gestor público pode gastar recursos públicos. Certo? Lógico que eu resumi bastante aqui, mas é mais ou menos a LRF, que a gente chama assim de forma mais simples, ela exige nível de transparência, que antigamente era tudo muito escondido, né? Você não sabia onde o dinheiro estava sendo gastado e hoje você é obrigado a publicar nos portais de transparência diversos tipos de relatórios, diversos tipos de informações para a sociedade. Então a LRF é forte nisso. A despesa com pessoal, por exemplo, antigamente se gastava praticamente o recurso todo do ente público com o pessoal. E, na verdade,
precisa ter um limite. Então, a IRF traz esse limite também, uma regra, não é um limite fixo, mas é uma regra para esse limite, entendeu? Então é isso, é uma lei muito boa, ela foi 2000, né? Então, nós estamos em 2020, mas que, para mim, foi uma das leis mais importantes que o país já teve, com todas as críticas que a gente faça, né, alguns dispositivos, a sua aplicabilidade, a punição que às vezes não é dada para aquele que descumpre, mas para mim é uma das mais importantes leis que o Brasil já elaborou e publicou, porque ela é um divisor de águas também na gestão pública brasileira. Perfeito, professor. Então, professor, nossa live chegou ao final. Gostaria de agradecer ao senhor pela presença e também por ter nos proporcionado essa live de muito aprendizado. Também gostaria de agradecer a todos que aqui estavam presentes e que contribuíram enviando perguntas para a nossa live. Bom, assim, eu que agradeço também, né, o convite. Para mim, a gente que já está num patamar assim, né, de muito tempo no setor público, trabalhando como contador, a gente olha para vocês, né, vê vocês iniciando a jornada e a gente faz uma viagem ao passado. Eu me coloco lá, eu estudei na Católica, né, não era na Unime. A Unime acho que nem existia. Não me chamando de velho, né? Mas assim, né? Eu estudei e eu olho para vocês e me vejo lá, cheio de perguntas, cheio de questionamentos. Mas assim, o mais importante que eu deixo para vocês aqui é nunca desista, nunca desista de um sonho, nunca deixe se levar por pessoas ou outros, uns ou outros que vão tentar lhe derrubar, tentar botar você para trás. Acredite, tenha uma forma de tratar a vida de forma muito Sim. simples. Estude, porque se você não estudar, se você tiver dificuldades também, seja humilde em procurar ajuda. A minha vida ela foi muito baseada nisso. Eu tinha uma dificuldade em algum momento, eu não ficava calado ali, não. Se eu perguntar, vão dizer que eu sou burro. Não, eu estava sendo burro, ignorante naquele tema, eu tenho que procurar quem sabe. E aí isso Com foi me certeza. ajudando muito. Foi me ajudando muito. Então é isso. Eu queria desejar boa sorte para vocês, né? Que vocês agradecer a professora Airan, que está aqui me agradecendo pela minha presença. Né? Eu trabalhei com a professora Ilan Airan lá na Nassau, né? Maurício de Nassau. Então, a gente forma esse ciclo, né, chama de rede de relacionamentos que a gente vai tendo. Eu e a minha professora Cecília, né, que era coordenadora nossa, professora vários outros que eu esqueço o nome, que a gente vai passando pela nossa vida, mas vai deixando uma contribuição de alguma coisa. O professor Mário Lopes, né? O professor Hernan deve conhecer. Até hoje eu sigo ele no Instagram, assim, porque era uma pessoa de um conhecimento fantástico, professor fantástico assim, de contabilidade. E aí a gente. E simples, né? Simples. Ensinava a coisa de forma simples. Aí meus alunos, todos os meus alunos, eu sempre falo isso, nunca desista, sempre estude, seja focado e siga na jornada, porque vocês vão ter sucesso. Ter sucesso. Não pode se acomodar. Se acomodar, ficar parado ali esperando que caia do céu, aí realmente não funciona. Com Muito certeza. obrigado. Obrigado, senhor professor. Também gostaria de lembrar que temos live todas as quartas e também temos conteúdo durante a semana nos nossos outros canais, como blog, podcast e YouTube. Valeu, valeu. Valeu. Obrigado, professor, pela presença e até a próxima. Valeu, valeu. Até a próxima. Até. Tchau, tchau, professor. Tchau.